Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, agradecendo ao GPEC o convite e a oportunidade para falarmos sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, pedindo a Ele, ao nosso Mestre, que nos ampare nesse momento e nos traga a lucidez necessária para que possamos entender a sua preciosa lição, aplicando-as no nosso dia a dia, a todo momento e a todo instante, uma vez que Ele é o farol, a nossa guia, o nosso caminho, a verdade. Que possamos então, Senhor, sairmos esta noite de forma mais plena do que chegamos. Fica conosco e não desiste de nós. Então, hoje iremos falar sobre a parábola do trigo e do joio, que é uma das parábolas famosas do Cristo. E vamos começar perguntando por que Jesus falava por parábolas? Por que ele tinha esse costume de falar por parábolas? O que eram parábolas, na realidade? Parábolas são histórias que Jesus contava que possuíam um fundo moral. Embora fossem histórias simples, eles apresentavam grandes lições que o mestre trazia para a humanidade. Ele utilizava coisas do dia a dia do povo judeu, ele falava de pesca, de agricultura, do comércio. E, embora fossem histórias bem simplesinhas, elas tinham um fundo moral muito rico, extremamente rico. E, embora ele falasse de coisas daquele tempo, o seu conteúdo, o conteúdo do ensinamento é atemporal. E nós poderíamos hoje reproduzir as suas histórias sem perder o sentido espiritual e moral, a profundidade que elas possuíam e que até hoje nós ainda estudamos e buscamos interpretar. Tanto que a parábola, na realidade, ela tem um fundo moral e Jesus sempre terminava dizendo o seguinte: quem tem olhos de ver tem ouvidos de ouvir, significando que cada um absorveria a lição de acordo com seu estado de consciência, de acordo com seu estado evolutivo. Nem todos compreenderiam da mesma forma. Então, por exemplo, a gente fala da parábola do filho pródigo, né? A gente tem várias interpretações, várias formas de enxergar a parábola. Cada um vai enxergar aquela parábola de acordo com seu nível evolutivo, seu nível de consciência. Tem uns que vão ficar amargurados e achando que o filho merecia um castigo, né? Porque ele afrontou o pai, pediu herança, acham que que o filho estava errado, que estava equivocado. Outros vão perceber a trajetória evolutiva daquele ser, daquele garoto, né, que saiu da casa do pai e volta depois de tanto sofrimento, de tanta angústia e retorna pedindo ao pai a misericórdia. A parábola é tão rica que hoje não falamos só da parábola do filho pródigo, nós também enxergamos os outros personagens que também possuem grandes lições, né, que dão grandes lições. Não só o filho pródigo que retornou, mas também vemos o pai bom e misericordioso que recebe o filho na volta para casa e se alegra a ter ele de volta, como também analisamos hoje também a questão do filho que era invejoso. Então, não é só a parábola do filho pródigo, então, três personagens, cada uma nos mostrando um aspecto diferente e com o fundo moral que Jesus pregava. Mas, para começar, a gente precisa ler a parábola. E eu vou trazer ela aqui como ela foi escrita. Ela está em Mateus, no capítulo 13, no versículo 24 a 30, e a parábola do trigo e do joio é assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele,
semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois de onde vem o joio? Respondeu-lhes: Homem, inimigo é quem fez isso. Os servos continuaram: Queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos, juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para os queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. A parábola é simples, mas é extremamente profunda. Algumas religiões vão falar que esta parábola diz respeito aos finais do tempo. Algumas religiões acreditam que estamos falando do juízo final, que quando Deus, quando Jesus virá em toda a sua majestade e separará os bons dos maus, o joio do trigo, e lançará os maus no fogo do inferno, e os bons, o que representam o trigo, irão para o céu. Nós espírita, lógico, temos uma visão completamente diferente da destinação da alma após a morte. Para nós, o céu e o inferno não é um lugar, mas um estado de espírito, é um estado de consciência, e que, no caso do mal, do inferno, ele é temporário. Para nós, esse entendimento de céu e inferno, ele é contrário ao entendimento de um Pai justo, bom e misericordioso, que perdoa e entende as nossas fraquezas. Deus nos olha como se fôssemos filhos, como se fôssemos crianças ainda em estágio de aperfeiçoamento. Então, é difícil imaginar um Pai bom, justo, aplicando um castigo eterno para um filho. Então, para nós espíritas, nós acreditamos na reencarnação. A reencarnação é uma nova vida, uma nova oportunidade de aprendizado e de mudança. A cada reencarnação, nós temos a chance de crescer e evoluir em direção ao Pai. E essa pode ser a segunda, a terceira ou a milésima chance. Deus não está preocupado em que cheguemos o mais rápido, mas que cheguemos com qualidade, cheguemos como espíritos perfeitos, os mais perfeitos que possamos ser. E cabe a cada um de nós, então, estabelecer o tempo que levaremos para chegar o mais próximo que possamos de Deus. Como os espíritos crísticos, como o próprio Jesus falava, chegar a uma unidade com Deus a ponto de dizer que eu e o Pai somos um. Então, essa unidade a gente precisa encontrar, a gente precisa chegar. Há também quem acredite que a separação do joio e do trigo está próximo de acontecer porque estamos passando por uma transição planetária. Ou seja, estamos no mundo hoje de provas e expiações e estamos evoluindo, uma transformação para um mundo de regeneração. Então, o planeta, assim como o homem, também evolui. E aqueles que ainda se encontram sobre o predomínio do mal, aqueles que ainda não têm praticado o bem, esses não terão condições de viver na Terra. Eles terão que continuar a renascer em outros planetas, também de provas e expiações iguais à Terra, porque, assim, não é uma questão de castigo, né? Muita gente fala assim, isso parece um castigo, não é um castigo. É que não se pode deixar que eles perturbem a ordem e o progresso que a Terra vai desenvolver. Nós seremos um planeta melhor. E deixar espíritos que não estão no mesmo estágio de vibratório, de energia, será como deixar
uma desordem. Por outro lado, essa é uma lição assim que a gente encontra o que aconteceu com os exilados de Capela, né? Que Emmanuel vem falar no livro A Caminho da Luz. Então, aquelas pessoas, aqueles espíritos que estavam lá e que não tiveram condições de acompanhar o nível evolutivo do planeta, eles vieram reencarnar na Terra, né, com esse objetivo de acompanhar o ritmo do progresso que lhe era adequado. E saindo de um planeta mais desenvolvido para um menos desenvolvido, os espíritos eles buscarão se aperfeiçoar, eles buscarão encontrar aqui aquilo que eles perderam, né? Como todas as religiões têm essa noção de paraíso perdido, que fomos expulsos do paraíso. Essa expulsão do paraíso, na realidade, deve ser decorrente dessa ideia que nós temos de que muitos saíram, foram exilados de Capela e tiveram que reencarnar aqui na Terra, que era um planeta menos evoluído. No entanto, o que se percebe é que esses espíritos também eles auxiliarão os espíritos do outro orbe a se desenvolver. Então, usando a inteligência e o avanço que eles possuem, avanço até moral, né, para alguns até um avanço moral maior do que os seres mais primitivos de outro planeta, eles serão capazes de ajudar no progresso de seres menores. Então, a gente também existe essa noção de que o joio e o trigo serão separados no juízo final, né? Ou então na transição planetária, mas nós temos que nos ater a nosso espírito, que é imortal. Então, a lição da parábola é dirigida ao espírito imortal que somos. Por isso é que não devemos nos preocupar se o outro está ou não está evoluindo, quem vai sair da Terra, quem não vai. Nós temos que nos preocupar conosco, porque vai depender de nós ficar aqui ou não. Precisamos analisar de forma detalhada o que Jesus nos ensina com essa parábola, porque só podemos transformar a nós mesmos. Não temos condições de transformar o outro. Então, se a parábola existe, se ela foi contada, se ela tem um fundo moral, nós é que precisamos entender, compreender individualmente aquilo que foi dito, como espírito que somos. Pois a parábola é uma história que depende do grau de consciência de cada um. Então, vamos fazer o seguinte, vamos detalhar então a parábola por partes, que a gente vai entender melhor. Ele fala: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então, onde está o reino de Deus? Ele começa com o reino de Deus é semelhante. Jesus, conversando com os fariseus, disse que o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus, na realidade, segundo Jesus, está dentro de cada um de nós. Ele não está no lugar na terra, atrás de uma montanha ou num vale, nem está no céu, num outro planeta. Ele não fica em lugar nenhum lugar específico. Jesus é claro em dizer que o reino dos céus, de Deus, ele se encontra em cada um de nós. Somos nós que o construímos através do nosso sentimento, palavra, nosso comportamento. Esse reino é o reino de amor que nós conquistamos em nós mesmos de plenitude e harmonia. Algumas parábolas, Jesus vai deixar isso bem claro. Quando ele fala do reino de Deus, ele diz que é semelhante, por exemplo, a um homem que semeou boa semente. Ele vai falar, como nessa parábola que a gente vai estudar agora, do joio e do trigo. Ele também vai falar sobre que o reino dos céus é um grão de mostarda. O reino de Deus é um rei que celebrou as bodas do seu filho.
é um homem que saiu em viagem, ou seja, ou então aquele que encontrou um tesouro. Não, ele não coloca o reino de Deus no local. Ele coloca o reino de Deus como um comportamento, como uma atitude perante a vida. Ou seja, o reino de Deus é algo que a gente conquista, que a gente procura, que a gente busca dentro de si. E, então, ele vai dizer então que é uma boa semente. E o que significaria então a boa semente? É a palavra de Deus, é a lei de amor. Essa lei de amor, ela se revela em todos os lugares. Deus está constantemente plantando, lançando essa semente de amor, essa semente, essa boa semente na nossa vida, em todos os lugares. A gente encontra essa semente quando a gente lê um bom livro, quando a gente escuta uma palestra, quando a gente está no trabalho, quando a gente está em casa, junto com os nossos, toda vez que estamos convivendo com outros ou com outras ideias, estudando, estamos buscando uma verdade espiritual, nós estamos entrando em contato com essa semente. Nós estamos enxergando e vendo ela se revelar. E à medida que vamos plantando essa semente e permitindo que ela cresça dentro de cada um de nós, nós vamos evoluindo, vamos passando estágios e mais estágios para chegar a uma completa unificação com Deus. Então, essa boa semente, ela, lógico, vai produzir bons frutos. O bem, as virtudes, as conquistas espirituais que todos nós precisamos para evoluir. Tudo isso está nesses frutos que a boa semente vai nos trazer. À medida que nós vamos estudando e vamos trabalhando, vamos permitindo que essas boas sementes do amor, da palavra de Deus, ela penetre em nosso coração e cresça. E somente essa boa semente será capaz de produzir bons frutos. E aí, ele continua. Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, primeira coisa que a gente tira daqui, dessa passagem, é que os homens dormiam. É interessante, né? Porque o homem que está dormindo, ele está na inconsciência. Ele não está vigilante. Ele simplesmente está permitindo que tudo aconteça, porque ele não está desperto. Então, às vezes nós permitimos que o inimigo semeie as sementes do mal, o joio no nosso coração. E isso, às vezes, por ignorância. Às vezes nós não sabemos que aquilo é o mal. Muitas vezes também por ingenuidade. E na maior parte das vezes, nós permitimos que o inimigo semeie algo de ruim para nós por conta de não conseguirmos resistir ao mal. Ainda estamos muito vinculados às nossos instintos, nossos vícios, às nossas imperfeições, e não permitimos de forma nenhuma sair dessa zona de conforto, né? Às vezes nos agrada, queremos continuar naquilo, porque são esses vícios, essas imperfeições que fazem parte de nós. Extrair elas é muito complicado, é muito difícil. Então, por isso, a maioria das vezes, nós preferimos manter essa semente lá, do que fazer e ficar acordado para não permitir que o inimigo chegue e ficar nessa situação de não querer despertar, de não querer extrair essa semente ruim. E o que a gente pode falar, né? Que ele estava dormindo, mas também veio o inimigo. Quem seria esse inimigo, né? Muitos acreditam que o inimigo é o que vem de lado de fora,
né? Quantos acusam outras pessoas da própria queda espiritual, né? Quantas pessoas culpam o pai, a mãe, o filho, o irmão, o vizinho, o chefe, qualquer outra pessoa da sua própria infelicidade. É mais fácil a gente colocar a culpa em terceiros do que admitir as nossas fraquezas. Dentro dos espíritas, principalmente, nós temos uma mania de culpar também os espíritos obsessores. E achamos que eles é que são os responsáveis, né, pela nossa queda, pelas nossas fragilidades, pelos nossos equívocos. Mas somos nós que permitimos o acesso desses espíritos obsessores, né? Nós não somos vítimas. Nós também, às vezes, até o convidamos para compor, a ficar ao nosso lado, em virtude daquilo que nós praticamos, daquilo que nós fazemos, porque são energias afins, estamos na mesma condição vibratória que eles, né? Lembra que muitos estão dormindo, estão invigilantes. Então, quantos de nós, né, talvez seja o nosso maior inimigo, talvez não, acho que eu tenho certeza que o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos, né? Porque quantos de nós, por conta desses nossos vícios e nossos equívocos, convidamos o mal a fazer parte da nossa vida íntima, né? Quando a gente imagina que é o outro quem planta o mal nos nossos corações, nós tentamos nos isentar de uma responsabilidade que é nossa. Não há como responsabilizar o outro, o obsessor, Deus, a sorte, ou quem quer que seja do mal que permitimos que fosse plantado. Porque se estávamos dormindo, inconscientes, ainda na ignorância, somos nós que permitimos que tudo isso acontecesse. Então, transferir a responsabilidade para outros do nosso próprio erro é mostrar que ainda estamos na fase infantil da criança, de que ainda não sabe assumir a responsabilidade as consequências, né, dos atos, dos seus próprios atos. E aí a parábola continua dizendo o seguinte: porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Então, olha que interessante. Quando ele semeia, quando vem o inimigo, ele semeou o joio no meio do trigo. Então, o que é o joio? É uma planta daninha. Ele se parece muito com o trigo. Se vocês tiverem a oportunidade, vocês podem até pesquisar no Google. O joio e trigo, vai aparecer as fotos, e aí vocês vão ver que tanto o joio como o trigo, eles são bem parecidos. Enquanto o joio nada produz, o trigo dá o pão, o alimento da vida. Então, o joio foi jogado no meio do trigo, demonstrando que o bem e o mal fazem parte da nossa vida, tanto exterior como interior. E eles precisam crescer junto. Justamente na convivência entre o joio e o trigo, entre o bem e o mal, é que o homem aprende. Nesse momento que ele precisa aprender o que vai cultivar. Qual é a verdade interna? Se são as coisas inúteis do espírito, se são aquelas que não vão produzir nada de bom para o seu espírito, ou se trarão, se o que ele está plantando lhe trará a plenitude e a harmonia que nós, como espíritos, necessitamos. Essa convivência entre o bem e o mal é extremamente importante, né? Quando convivemos com o mal, nós temos a chance de testar as nossas virtudes, reforçando-as. A gente precisa entender que, ao enxergar o mal, nós podemos fazer um paralelo sobre as nossas próprias dificuldades, sobre as nossas próprias fragilidades, né? E se conseguimos enxergar esse mal, nós podemos tentar repelir aquilo que nos impede ao progresso. Se nós convivemos com o bem,
Também aprendemos com os mais evoluídos, aquilo que é necessário aprender para que o nosso espírito cresça. Esse bem e o mal a gente precisa conviver. Não existe só o bem e não existe só o mal, né? Nós somos parte desse contínuo, né? Eles fazem parte da nossa vida. A gente não é só preto ou branco, né? Existem diversos tons de cinza que a gente pode passar e existe também outras cores que a gente pode cultivar. Bem, e aí quando a erva cresceu, deu fruto, apareceu também o joio. E aí os servos do pai, né, os servos do Senhor, perguntaram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Pois de onde vem o joio? Olha para isso. Eles perguntam: Ô Senhor, você não plantou coisa boa? Como é que apareceu a coisa ruim? Né? Os servos, nesse caso, representam aqueles que ainda duvidam da bondade e da misericórdia divina. Quantos de nós ainda acreditamos que estamos sob o jugo de um Deus tirano, violento, vingador, que permite que o mal nos envolva e nos iluda? Né? Aquela história do que aquele Deus vingativo que a gente tem que ficar só em oração, porque senão o castigo chegará. A pergunta que eles fazem, os servos fazem, é muito clara. Como é que pode ter crescido o mal se a semente que plantastes era boa? Esquecemos, na verdade, que Deus nos dá a boa semente. Mas somos nós que permitimos que o mal também seja plantado porque estamos invigilantes, porque estamos dormindo. Então, Deus não é responsável pelas nossas escolhas. Temos o livre-arbítrio e podemos escolher o que iremos produzir, o que iremos permitir que seja plantado dentro de nós. Ele continua dizendo assim: respondeu-lhes, o homem inimigo é que fez isso. Os servos continuaram: queres então que vamos arrancá-lo? É tão fácil, né? Seria tão fácil a gente pegar e arrancar logo o mal, né? Nosso desejo de arrancar o mal de qualquer jeito, na pressa. Interessante que na maioria das vezes estamos mais preocupados em arrancar o mal do outro do que o nosso. Aquele que está dentro de nós, enraizado às vezes profundamente, a gente esquece. A gente não quer arrancar logo. Mas o outro sim. Embora a gente saiba que a gente não é perfeito, a gente exige a perfeição do outro. Gastando tanto tempo, né? Gastamos um monte de tempo tentando doutrinar as pessoas que estão à nossa volta, fazer com que o próximo pense como nós e esquecemos que ainda temos pensamentos e comportamentos que não condizem com a realidade espiritual que almejamos. Que ainda somos equivocados, que ainda estamos caindo em vícios. No entanto, o único mal de verdade que podemos arrancar é o nosso. É aquilo que se encontra dentro de nós. Às vezes ouvimos até uma palestra, lemos uma mensagem, vemos um livro educador, assim, uma coisa que nos deixa inebriados, mas a gente pensa logo, ela não se aplica a nós. Pensamos que aquela lição, ela se aplica a alguém da nossa família, ou um amigo, ou uma amiga, né? Às vezes a gente lê sobre o perdão e a gente acha que essa mensagem do perdão se aplica a fulano, a Beltrano. Só que às vezes a gente tem um perdão enraizado, tem um ódio, uma raiva enraizada dentro de nós, que às vezes não temos nem conta, nem temos conta disso, esquecemos, recalcamos, colocamos lá no fundo do coração e simplesmente esquecemos que ela existe. E a mensagem é nossa. Se nós estamos ouvindo, se somos nós que estamos lendo, se somos nós que estamos vivendo aquele momento, aquilo tem que ter algo de útil e educador para cada um de nós.
Jesus, na verdade, ele não violentou consciências. Ele conviveu com o bem e o mal o tempo inteiro. Respeitava todos. Ele apenas esclarecia. Ele dizia as suas verdades. Ele ensinava, dava o exemplo, mas ele não dizia que a gente tinha que seguir ele. Ele respeitava o tempo de cada um. O tempo de plantar e o tempo de colher. Então, Jesus, ele, em momento nenhum, ele tinha esse intuito de agredir a quem quer que seja. E aí, o parábola continua dizendo, não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele também o trigo. Ou seja, o trigo e o joio se parecem muito na origem. São muito parecidos. Difícil de distinguir um do outro. Então, corria o risco de, ao arrancar o joio, arrancar-se também o trigo. A gente só sabe de verdade distinguir a boa semente da má semente quando ela produz frutos, né? A gente fala, né, a árvore, a gente só conhece a árvore se é boa ou ruim depois que ela dá frutos, pelos frutos que ela produz. Então, nós só sabemos se o que se encontra plantado dentro de nós, a partir dos nossos atos, a partir do que fazemos, a partir das consequências que geramos através de nossas atitudes. Jesus nos diz que toda semente plantada é capaz de produzir bons ou maus frutos. À medida que evoluímos, nós somos capazes de escolher não só o que plantamos, mas também quais os frutos que colheremos dos nossos atos, daquilo que nós fazemos. Quando somos espíritos ainda imaturos, somos como crianças que ainda não sabem o que fazer. Mas à medida que vamos aprendendo a separar o bem do mal, nós já conseguimos identificar qual é a postura correta, nós somos capazes de identificar, né, o joio do trigo. Na origem, realmente é mais difícil, é muito mais fácil depois, quando eles crescem. E aí continua a parábola dizendo, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para os queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Então, o momento da ceifa é o momento da verdade. A essa hora, e essa hora chegará para todos nós, para cada um de nós. Não será o dia do juízo final, né? Como muitas doutrinas cristãs acreditam. É o dia que teremos de prestar contas, né, do que permitimos que fosse semeado nos nossos corações. Pode ser ao final de cada reencarnação, quando retornarmos ao mundo espiritual e temos condições de verificar quais foram os frutos que conseguimos gerar na Terra. O que fizemos de bom, o que fizemos de mal, para saber o que foi plantado, se foi o joio, se foi o trigo. Pode também ser um dia em que chegamos à conclusão de que não precisamos mais cultivar aquela erva daninha que nos causa sofrimento, né? Podemos arrancar o joio do orgulho, do egoísmo, da intolerância, arrancar o joio do preconceito, arrancar qualquer mal que habita em nós e que a gente gosta, a gente cultiva. Mas o tempo para essa colheita é de cada um, não é algo que é específico, não vai haver uma hora. Cabe a nós escolher o momento em que vamos arrancar o joio e o trigo e separá-los. Então, por que os ceifeiros primeiros recolhem o joio? A mensagem a ser transmitida é de que não se deve deixar que o joio permaneça muito tempo para que não produza mais frutos na seara de Deus. Então, ele não pode prevalecer. E ele é queimado. Observem, o joio ele é enfaixado e queimado. Simbolicamente, as nossas imperfeições e nossos vícios, eles serão purificados, né? O fato de ser queimado
é simbolicamente uma purificação. Eles se transformam em uma outra coisa, em sentimentos melhores, em virtudes. Ele pode servir, inclusive, de adubo para que uma nova semente divina cresça em nós. Assim, por exemplo, o joio do orgulho pode servir de adubo para que a humildade cresça muito mais em mim, que desenvolva mais em mim. O egoísmo que cultivamos durante séculos pode nos auxiliar, depois de queimado e depois de purificado, a reforçar a caridade que precisamos trabalhar. É um processo de sublimação, é um processo de reencontro com as virtudes, que somente elas poderá nos levar ao alcance do Pai. Então, o que a gente pode falar é que a parábola do joio e do trigo é uma representação do nosso progresso espiritual. Assim, de plantio a plantio, de colheita a colheita, o espírito simples e ignorante de que fomos um dia vai se transformar no espírito de luz, que é o mais próximo possível que possamos chegar à divindade. Cabe a nós não permitir que o mal seja semeado em nossos corações, para que não sejamos capazes de produzir maus frutos. E para isso precisamos ficar vigilantes, precisamos ficar acordados. O orai e vigiai que precisamos praticar sempre. No reino dos céus, apenas o trigo será ajuntado no celeiro. Ou seja, no reino de Deus, apenas a boa semente poderá germinar. E como o reino de Deus está dentro de cada um de nós, somos nós os únicos responsáveis pelo cultivo das boas ou más sementes. Essa escolha, lógico, faz parte do nosso livre-arbítrio. Porque Deus é tão generoso que permite que plantemos o que quisermos, mas Ele é tão justo que colheremos exatamente aquilo que plantarmos. Muita paz a todos. Mais uma vez, obrigada ao GPEC. E solicito a Mestre Jesus que abençoe todos nós, fazendo com que compreendamos a responsabilidade que temos de cultivar o amor e as virtudes morais que necessitamos para alcançar a paz e a harmonia que precisamos. Muita paz a todos e que Deus abençoe. Muito obrigada.